Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 23. Vocês se lembram que na aula passada, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos na obra de salvação. Então, nós fomos salvos por uma obra que foi feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Trindade trabalhou a nosso favor para nos salvar. E agora, Paulo, ele vai orar, ele vai fazer uma oração no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. E essa oração de Paulo é para que os irmãos venham ser iluminados. Iluminados no quê? Tem uma revelação do quê? Tem uma revelação profunda do conhecimento de Deus e do poder de Deus na vida deles, tá? Quando a gente fala do poder de Deus sobre a nossa vida, nós que somos pentecostais, nós já imaginamos culto pentecostal, sim ou não? Aquele culto poderoso, a presença de Deus, língua estranha, gente marchando, cura, milagre, não é assim? Nós imaginamos o poder de Deus, né, nesse sentido. Só que eu quero informar para vocês, segundo o que nós vamos estudar aqui com o apóstolo Paulo, que esse poder que a gente vê manifestado na igreja, esse é uma fagulha do poder de Deus só. É como se fosse só uma faísca do poder de Deus. O grande poder de Deus, a grande manifestação do poder de Deus, operou na obra de salvação, na nossa salvação. E vocês vão entender como que Paulo trabalha isso. As cartas de Paulo eu sou suspeito a dizer, né? Mas Paulo vai trabalhar esse poder de Deus para a gente realmente ter os nossos olhos ampliados, o que é realmente esse poder de Deus. Então, se você abriu aí, Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, o versículo 15 diz assim: Por isso, eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir não só nessa presente época, mas também em tempos futuros. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo e a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo aqui, ele vai orar pelos irmãos de Éfeso, mas ele vai explicar primeiramente o motivo da oração que está aí no versículo de número 15. Paulo tinha dois principais motivos para orar pelos irmãos de Éfeso. O primeiro motivo é que, nós vimos na aula passada, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo vai explicar a obra de salvação. Paulo vai falar, olha, nós fomos chamados por Deus, eleitos por Deus, Ele nos escolheu, nós fomos predestinados, ou seja, Deus já nos deu um caminho certo para a gente seguir em direção à salvação. Nós somos adotados, por isso que agora nós somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou, nós fazemos parte agora da sua família. Jesus, ele nos redimiu e nos remiu, ou seja, ele nos comprou e ele também perdoou as nossas dívidas. E o Espírito Santo, ele é o selo. O que é o selo? O Espírito Santo é quem comprova que a obra de Jesus em nós é verdadeira.
Quando você sente o Espírito Santo, é como se Deus estivesse falando assim, ó, tudo que meu filho fez na cruz foi aplicado em você. Então, o que você está sentindo é que você é salvo. Então, é sempre bom a gente lembrar, toda vez que a gente sente a presença, o manifestar do Espírito de alguma forma na nossa vida, é Deus testificando em nós de que a obra de salvação de Jesus em nós é uma verdade, tá? Se você falar com um espírita, se você falar com uma pessoa de uma religião de matriz africana, e você perguntar para ela qual é a convicção que você tem de que aquilo que você diz é verdade, ela não tem muito como explicar aquilo. Ela vai falar de efeitos de um feitiço que ela fez e algo ocorreu. Mas nós temos esse efeito, essa comprovação, essa validação diariamente. Se você se colocar à disposição diariamente para orar, para buscar o Senhor, você vai sentir o Espírito Santo falar com você, tocar no seu espírito. Isso é uma comprovação de que a obra de Cristo em você é verdadeira. Isso é maravilhoso, né? Nós podemos sentir e vivenciar isso todos os dias da nossa vida. Então, Paulo vai orar para que os irmãos entendam, os irmãos de Éfeso entendam e vivam tudo aquilo que ele falou do versículo 3 ao versículo de número 14. Paulo não queria somente mostrar quão grande é a obra de salvação de Deus. Paulo queria que esses irmãos ouvissem e praticassem isso no seu dia a dia. Queria que eles internalizassem isso. Mas o segundo motivo que Paulo faz essa oração pela igreja de Éfeso, está aí no versículo 15, ele vai dizer assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo recebeu uma grande notícia. Ele estava mais ou menos 5 anos sem ver esses irmãos de Éfeso. Imagine você, tenta imaginar comigo. Você funda uma igreja, você discipula essa igreja, forma essa igreja, de repente acontece uma série de coisas, você fica preso, passa-se 5 anos, você não sabe como é que está essa igreja, você não sabe se os irmãos que você discipulou e ganhou para Jesus estão firmes na fé. Na época não tinha Instagram para você falar, deixa eu ver a live aqui da igreja que eu fundei em Éfeso, para ver como. Não tinha como, não tinha rede social, não tinha ninguém para te informar. E o que acontece? Um homem chamado Onesíforo, ele vai até a prisão onde Paulo estava, a prisão domiciliar em Roma, e ele era de Éfeso, e ele informou Paulo o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então teve que alguém ir lá na prisão para falar para Paulo o que estava ocorrendo na igreja de Éfeso. E Paulo ficou feliz, porque as notícias eram muito boas. Olha o que ele vai falar dessas boas notícias, ó. Ele fala, eu tenho ouvido da fé que há entre vocês no Senhor Jesus. Repare que a fé não é uma fé de uma pessoa em particular. A fé aqui é uma fé que se manifesta entre os irmãos, entre a igreja. E é importante a gente entender isso. A fé sempre vai se originar, a fé sempre vai se iniciar particularmente. Jesus falou com você particularmente, o Espírito Santo convenceu você particularmente. Só que depois que ele gerou fé particularmente em nós, essa fé deve ser vivenciada no coletivo. Daí está a importância do culto e também a importância da comunhão da igreja. Porque senão você vai viver uma fé na sua casa, você nunca vai poder compartilhar essa fé com pessoas que têm a mesma fé que você. E é importante. A fé que foi gerada individual é o nascedouro da fé. Mas ela se sustenta, ela cresce quando ela é compartilhada no coletivo. Então Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm fé em Jesus Cristo, e essa fé é compartilhada entre vocês no coletivo. Só que repare, ó, é o coletivo a igreja, e esse coletivo a igreja tem fé em Jesus, portanto é um relacionamento vertical. Consegue entender isso? Só que olha como é importante. Por conta da fé que eles tinham em Jesus, eles viviam em amor para com todos os santos. Então, o relacionamento vertical entre a igreja e Jesus fazia-se como? Através da manifestação do amor entre os irmãos da igreja. Então, veja bem, existem 2 tipos de relacionamento na igreja. Quando a igreja se relaciona com Jesus, mas se a igreja realmente está se relacionando com Jesus, vai existir um segundo tipo de relacionamento, que é o relacionamento de amor entre os irmãos. Então é o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal entre nós. É por isso que é impossível você dizer assim, amo a Jesus, tenho fé em Jesus, mas não gosto da igreja. Não tem como.
É uma coisa assim que é totalmente incoerente. Não existe. Sendo que a verdadeira fé em Jesus, a verdadeira devoção em fé a Jesus, vai sempre desembocar em amor horizontal para com os irmãos. Então é mais ou menos assim. Tem pessoa que é muito fervorosa, né? Ela é muito fervorosa e ela fala, eu amo a Jesus, que não sei o quê. Passa um mês, cadê o cara? Cadê a irmã? Não aparece na igreja. Eu falei, que amor é esse? Que fé é essa que você tem por Jesus? Que ela não se manifesta em amor entre os irmãos. Então, veja bem, a fé dos irmãos de Éfeso era coerente. Eles tinham fé em Jesus e essa fé se manifestava também em um relacionamento de amor para com toda a igreja. E é sempre bom a gente lembrar, lembra que eu falei na aula passada, que a igreja de Éfeso ficava numa região chamada Ásia Menor, tá? Onde hoje é a Turquia. E ela ficava literalmente numa região onde ela era considerada a capital da Ásia. Então, Éfeso era como se fosse São Paulo. São Paulo não é a capital do Brasil, mas é uma cidade do Brasil onde tem pessoas do mundo inteiro, correto? Todo mundo está aqui em São Paulo, tudo quanto é lugar, do Brasil e do mundo. Essa era a cidade de Éfeso, ela era considerada a capital da Ásia. E através do evangelho chegar em Éfeso, foram missionários de Éfeso para vários lugares da Ásia Menor pregar o evangelho. Você se lembra dos primeiros capítulos de Apocalipse? Está lá a igreja de Laodiceia, de Esmirna, de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia. Todas essas igrejas estão na região chamada Ásia Menor. E elas foram igrejas que foram alcançadas através das missões que foram feitas pelos irmãos da igreja de Éfeso. Então, quando Paulo fala assim, eu tenho ouvido do amor que há no meio de vocês para com todos os santos, esse amor que a igreja tinha manifestado não era só entre os irmãos da congregação, era também com as igrejas que eles fundaram, que estavam em todas as regiões da Ásia. Então esse amor não é um amor que só gera comunhão, é um amor que gera missão. Você entende? O verdadeiro amor que a igreja deve ter em Cristo não vai gerar só comunhão. A gente vai fazer um culto, vai colocar uma baita de uma mesa, cada irmã vai trazer um bolo, uma torta, cafezinho, refrigerante e vamos ficar aqui conversando de como foi um fracasso a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Não, não é só isso. O amor verdadeiro cristão não gera só comunhão, gera missão. Então, a igreja de Éfeso, ela tinha amor para com todos os santos. Ou seja, as pessoas que estavam em Éfeso e também as igrejas que eles fundaram em toda a região da Ásia Menor. Estão comigo até aqui? Tranquilo. Então a gente vê duas coisas aqui, o motivo da oração de Paulo. A igreja tinha uma fé coletiva em Jesus. E essa fé coletiva em Jesus fazia com que o amor de Cristo, através deles, transbordasse tanto na igreja local, como também nas igrejas que eles fundaram em missão. A verdadeira fé gera comunhão e missão. Comunhão e missão. É por isso que vocês estão aqui, não só para conhecer um pouco mais da Bíblia. Vocês estão aqui para se munir de ferramentas, para viver melhor para Jesus, mas quando tiver oportunidade, vocês terem o que falar para aquelas pessoas que não conhecem ainda a fé cristã. É sempre edificação, comunhão e missão. Essa é a lógica da igreja. É por isso que a igreja se sustenta há mais de 2000 anos. Porque pessoas comunicaram a fé, fizeram missão, certo? Se ninguém tivesse comunicado a fé já tinha morrido há muitos anos atrás. Mas porque os cristãos, eles não queriam só a fé para si, mas eles amavam tanto a Cristo e eles estavam tão extasiados com esse amor que eles tiveram que compartilhar. Pensa comigo, você não falar de Jesus para as pessoas é até meio estranho. Por quê? Se aconteceu alguma coisa muito, muito, muito boa com você, e você foi para casa e falou, meu Deus, eu preciso falar disso para alguém. Hoje você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, né, para um amigo, para o esposo, para a mãe. Mas e quando não tinha celular? Você ia para casa assim, meu Deus do céu, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. Se alguém puxasse assunto com você na perua, você falava para ela a boa notícia que você tem. Sim ou não? Já aconteceu? Aconteceu uma coisa muito boa com você ficar extasiado para querer falar isso para alguém. Agora, por que não ocorre isso relacionado à salvação de Cristo? Se é tão bom, se é tão poderoso, por que a gente não tem o mesmo êxtase de compartilhar isso com outras pessoas? É isso que às vezes não dá para entender. Então, se a salvação, se Cristo é tão bom para nós,
por que a gente não tem esse mesmo ímpeto de compartilhar com outras pessoas? Tá? Então, sempre a verdadeira fé vai gerar comunhão entre os irmãos e missão. Agora, no versículo de número 16, Paulo vai dizer assim, ó, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele orava pela igreja de Éfeso sem cessar todo dia. Todo dia ele orava. Só que, olha, veja bem, eu quero que você preste bem atenção nisso. Paulo orava todo dia pela igreja de Éfeso. E nós, irmãos, principalmente nós pentecostais, fomos acostumados a perseverar em oração quando há um problema. Sim ou não? Não foi assim? Não é essa a linguagem que a gente ouve na igreja? O pregador fala, todo mundo fala, irmãos, tem que orar, porque se não orar, Deus não dá vitória. Não, mas aqui Paulo não estava pedindo nada. Paulo, ele orava em ação de graça, com perseverança. Estava tudo bem com a igreja, o povo tinha fé em Jesus, tinha comunhão, tinha missão, estava maravilhoso. Então por que Paulo orava? Em ação de graça. Era essa perseverança da oração de Paulo, ações de graça a Deus por aquilo que estava ocorrendo na igreja de Éfeso. E isso é importante a gente entender, a gente tem que virar essa chave na nossa mente. Perseverar na oração não é só quando a coisa está feia, não é só quando a corda está no pescoço. Perseverar na oração é quando está muito bem, obrigado, e você deve perseverar em ação de graça. Nós precisamos fazer ação de graça todos os dias em perseverança por tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Isso é uma mudança, né? Agora, eu quero que você, quando você tiver a oportunidade, você fale assim, irmãos, eu quero que você persevere em oração. Não para pedir, para agradecer. Como se você tivesse com uma urgência. Ore em ação de graça da mesma forma que você ora por uma coisa urgente que você quer que Deus faça na sua vida. Então era uma outra... Você vê que estudar Paulo, é por isso que eu falo. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, a nossa mente faz assim, ó. Abre para o que é realmente o Evangelho. Então Paulo perseverava não pedindo coisas materiais, mas em ação de graças pela igreja. E agora no versículo 17, Paulo vai dar agora o teor da sua oração, tá? E preste bem atenção. Ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Preste bem atenção. O que Paulo estava pedindo nessa oração pelos irmãos de Éfeso? Primeiro, que o Espírito Santo desse sabedoria, desse revelação. Revelação aqui não é revelação igual a gente está acostumado, tá? A expressão aqui para revelação é tirar o véu. É como se a pessoa estivesse com um véu que impedia ele de enxergar toda a grandeza do poder de Deus. E Paulo está orando ao Pai, dizendo, Pai, tira o véu, para que eles vejam o tamanho do seu poder. Lembra do servo de Eliseu, Geazi? Que Eliseu fala, calma, filho, Deus está com a gente. Aí Geazi fala, não, pelo amor de Deus, vai dar tudo errado, meu Deus, os exércitos vão vir, vão destruir a gente. Aí Geazi ora e fala, abre os olhos desse camarada aí, vai. Aí quando ele abre os olhos, ele vê um exército no céu. É essa revelação, é a revelação de você conseguir entender a magnitude, o tamanho do poder de Deus. Era por essa revelação que Paulo estava orando. E essa revelação, segundo Paulo, vai fazer com que a gente tenha um pleno conhecimento de Deus Pai. Um pleno conhecimento de Deus Pai. Quando a gente conhece plenamente Deus Pai, meu filho, a vida fica mais doce, fica melhor de ser vivida. Porque a gente tem confiança em quem a gente tem depositado a nossa fé, que é um Deus poderoso. E Paulo vai falar o tamanho do poder desse Deus, nós vamos trabalhar ainda nessa aula. Só que veja bem, ó, orar para que as pessoas conheçam plenamente a Deus, para que o poder de Deus seja revelado para elas e elas possam entender esse poder de Deus, não é algo novo o que Paulo está fazendo, tá? O que Paulo está fazendo, ele fez para a igreja de Éfeso, mas ele também orava por conhecimento na igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 1, verso 9, também a igreja de Filipenses, Filipenses 1, verso 9. Paulo também orava para que eles tivessem o pleno conhecimento de Deus Pai. E é até engraçado, por quê, irmãos? Porque Paulo escreveu 13 cartas e só tem uma oração de Paulo pedindo provisão. Todas as outras orações de Paulo é pedindo para que Deus desse conhecimento e sabedoria para o povo. Olha que coisa
isso daqui não é normal. Por quê? Porque nós vemos as pessoas orar massivamente por provisão, por cura, E Paulo, a maioria das orações de Paulo é pedindo conhecimento de Deus. E quando Paulo vai orar por provisão, está lá em Filipenses capítulo 4, ele vai orar por provisão porque os irmãos de Filipos tinham ofertado na vida de Paulo, para Paulo fazer missão, e Paulo fala assim, olha, eu recebi tudo, eu tenho uma abundância, que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, venha conceder para vocês toda a sorte de bênção. É só isso, a oração de provisão. Agora, Paulo, ele perseverava massivamente em orar para que os irmãos viessem ter o conhecimento de Deus. E Paulo não estava fazendo uma oração que, nossa, foi Paulo que inventou. Lógico que não, Paulo estava seguindo toda uma tradição. Se você vê o livro de Provérbios, Provérbios tem vários versículos, um deles é Provérbios 16, onde fala que o conhecimento e a sabedoria de Deus vale mais do que ouro e do que prata refinada no fogo. Era como se Salomão, em Provérbios, estivesse dizendo assim, se você tiver que pedir algo para Deus, não peça ouro, não peça prata, peça o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, porque ela vale mais do que ouro e do que prata. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, ele vai dizer assim, ó, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Olha que coisa! O que era o holocausto? Era um sacrifício que eles ofereciam no culto. E o profeta está dizendo assim, não adianta vocês virem com o holocausto, não adianta vocês virem para o culto sem conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é mais importante do seu próprio sacrifício, do que o seu próprio culto. Você percebe? Aí você fala, caramba, meu, e agora? Estava fazendo tudo errado. Calma, filho. Não se desespere não, que você está na escola dominical, graças a Deus. Mas por quê? Porque a gente acha que o mais importante é vamos cultuar, mas Deus quer, me cultue, mas sabendo quem eu sou. Me cultue, sabendo o tamanho do meu poder. Me cultue, se relacionando comigo realmente em intimidade e santidade. O conhecimento de Deus é extremamente importante. E para finalizar, Paulo também estava seguindo aquilo que Jesus já tinha orado. Lá em João capítulo 17, Jesus, na sua oração de intercessão pelos discípulos, Jesus vai dizer assim, ó, Pai, eu quero que você dê para eles conhecimento. Por quê? E ele vai dizer assim, ó, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então a oração de Jesus também, a base dela é por conhecimento de Deus. Então, quando Paulo ora para que eles venham ter a revelação, que Deus tire o véu, para que eles venham conhecer o Deus Pai de forma plena, Paulo não estava fazendo algo novo. Paulo estava seguindo uma tradição que está lá em Provérbios, nos livros da sabedoria, está nos profetas, como o profeta Oséias, e até o próprio Jesus seguiu essa tradição, porque toda a Bíblia mostra que é importantíssimo nós conhecermos a Deus. Não tem como servir quem a gente não conhece, e nem adorar quem a gente não conhece. Então, Paulo vai orar, ó, Espírito Santo dá sabedoria, revela para que eles venham ter o pleno conhecimento de Deus Pai. Tá? Hoje, irmãos, e aí eu quero que vocês podem até opinar, como que a gente tem o pleno conhecimento de Deus? Como que a gente faz para ter o pleno conhecimento de Deus? Como que você acha? Qual é a forma mais eficaz? Lendo a Bíblia. Não só lendo, mas estudando, meditando, né, nas Escrituras. A oração, ela é muito boa e ela é muito eficaz para você ter experiências com Deus. Na oração, Deus vai abrir o seu coração. Na oração, Deus vai fazer com que você esteja mais suscetível a Ele. Na oração, a oração vai te dar forças para você viver de acordo com a vontade de Deus. Porém, oração sem conhecimento bíblico é você ter o coração quebrantado, mas não saber o que fazer depois. E aí? Eu levanto da oração, faço o quê? Na oração me quebranto. E quando eu levanto da oração, o que eu faço? Qual vai ser a minha atitude? Eu não sei o que fazer, porque eu não tenho a orientação, eu não tenho a baliza, eu não tenho o direcionamento que vem por intermédio da palavra. E até na oração, meus irmãos, já viu pessoas que não têm argumento na oração? Ela começa a orar, dá 5 minutos e ela já não sabe mais o que falar.
Isso é um diagnóstico claro de uma pessoa que tem um pouco conhecimento de Deus. Porque se Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão vasto, é tão sábio, e você conhece esse Deus em toda a sua sabedoria, em toda a sua grandeza, você vai começar a conversar com Ele. Você fala muito com uma pessoa que você conheceu hoje? Mas e com um amigo que você tem há 20 anos? Você fica quantas horas falando sem parar? Por quê? Mas por que você fica muito tempo conversando com ele? Porque você conhece profundamente ele. Você conhece as vontades dele. Você sabe quais são os gostos dele. Você conhece a história dele. Você sabe quando ele se casou, com quem ele se casou. Você conhece os filhos dele. Você já foi na casa dele. Você tem intimidade. Você conhece ele profundamente. É por isso que a conversa flui. E é a mesma coisa com Deus. Se nós não conhecemos a Deus profundamente, as nossas orações vão ser orações mirradas. Porque não tem como você conversar e dialogar com alguém com quem você não conhece. Isso é o básico da relação humana. Isso serve também para a nossa relação para com Deus. Então, Paulo ora pelo pleno conhecimento de Deus. Quem conhece profundamente Deus, nas Escrituras, certamente as Escrituras vão levar ele a orar mais e mais tempo. Tá? Eu conheço irmãos que pregando é uma benção. Põe ele para orar. Não aguenta, filho. Não aguenta. Esses dias a gente fez aqui uma consagração com o pastor Alice e alguns amigos, né? Alguns irmãos. Tem uns caras lá que para pregar é uma bênção. E a gente fez a oração era das 8 a meio-dia, irmão. 4 horas de oração. Você tem que ter argumento, não tem jeito. Aí você viu o camarada, né? Primeira hora ele... Passava 1h10, ele... Glória, 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 glória. Deu 2 horas, o cara já estava dormindo já quase. Não tem argumento, não tem como. Não adianta. Não vai conseguir, filho. Você vai estar lá, mas não vai conseguir orar. Entendeu? É difícil. Então tem que ter conhecimento de Deus para você poder realmente se relacionar verdadeiramente com esse Deus nosso que é tão poderoso e maravilhoso. E agora Paulo ele vai agora destrinchar o que ele quer que Deus revele e como que esse conhecimento de Deus vai ser relevante na vida dos irmãos de Éfeso. Paulo vai separar aqui em 3 eixos, tá? Eu sei que a lousa está meio suja, mas mesmo assim eu vou anotar de canto aqui, tá? Só para facilitar para vocês. E você pode anotar aí na sua Bíblia também, tá? Paulo, primeiro, ele vai orar para que eles venham ter conhecimento do chamado. Ixi, meu Deus do céu, esse canetão também tá... Hã? Não, o que acontece? Elas passaram um tipo de canetão que acho que estragou a lousa. Pode anotar aí na sua Bíblia, no seu caderno, na sua revista. Paulo vai orar pelo chamado deles, para eles terem um conhecimento do chamado. Paulo vai orar também para que eles tenham conhecimento da herança de Deus e para que eles tenham também o conhecimento do poder de Deus. Tá? Então, conhecimento do chamado, da herança de Deus e do poder de Deus. Paulo vai trazer essas 3 eixos aí na sua oração. Tá? Vamos verificar aí. Primeiro, olha como que ele começa a oração no versículo de número 18. Ó. Ele pede para que os olhos do coração dos irmãos venham ser iluminados. Como assim, Tarcísio? Coração não tem olho. Como que o olho do coração vai ser iluminado? Tá? Então, Paulo está usando uma figura de linguagem. O que acontece? Coração na Bíblia é a centralidade da vida humana. Tá? Tudo aquilo que é basilar, que é o centro da vida humana, Deus vai relacionar isso com uma figura de linguagem que é o coração. Quando o profeta Ezequiel vai dizer assim, ó, no capítulo 36, ó, Deus pegará o seu coração de pedra e transformará vocês em coração de carne e vai pôr no coração de vocês escrita a lei dele, era o profeta dizendo assim, Deus vai colocar a lei na centralidade das suas vidas. Vocês vão viver, vão amar a lei. Suas vidas vão estar de acordo com a lei de Deus. Então a centralidade da vida de vocês vai ser de acordo com a lei e aquilo que Deus quer para vocês. Então, o que Paulo está orando é, eu quero que esteja de forma central na vida de vocês
esses três conhecimentos: conhecimento do chamado, conhecimento da herança de Deus e conhecimento do poder de Deus. O que Paulo está querendo dizer é: eu quero que o Espírito Santo dê sabedoria, eu quero que ele tire o véu, revele para vocês o conhecimento pleno do Pai, para que tudo isso que eu vou pedir ao Pai esteja no centro da vida de vocês. Então, o que Paulo vai trabalhar aqui é algo extremamente importante, é central na vida de todo o cristão. E ele vai fazer o primeiro pedido, ó. Para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento. Isso daqui é extremamente importante. Você sabe o porquê você foi chamado? Por que Deus te chamou? Sabe o porquê? Tem alguma sugestão? Aqui pode errar, só não pode errar no púlpito. Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos chamou? Porque eu tão pecador, meu Deus do céu, eu estava lá no banco já querendo fazer estelionato quando Deus me chamou. Por que Deus me chamou? Por que Deus chamou você? Ele queria te dar algo, mas ele queria revelar também algo em você. Olha que coisa. Olha comigo, Efésios, capítulo de número 1, versículo 6, ó. Paulo vai falar da obra de Deus Pai, e depois que ele fala da obra de Deus Pai, ele vai falar o porquê que Deus Pai fez tudo o que fez, ó. Efésios capítulo 1, versículo 6, ó. Para louvor da glória da sua graça. Por que Deus Pai fez toda essa obra de salvação em nós? Para o louvor da glória da sua graça. Para que ele venha a ser louvado, para que ele venha a ser glorificado. Aí Paulo depois vai falar da obra de Deus Filho, Jesus Cristo. E olha o que ele vai falar no versículo 12 do capítulo 1 de Efésios, ó. Versículo 12 do capítulo 1, ó. A fim de sermos para louvor da sua glória. Aí depois, Paulo vai falar da obra do Espírito Santo em nós. E no final do versículo 14 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, ó. Em louvor da sua glória. Então Paulo, para a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele conclui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fez uma obra em vocês para o louvor da sua glória. Nós fomos chamados para ser o motivo do louvor da glória de Deus. Ó, preste bem atenção nisso. Nós não fomos chamados somente para nós louvarmos a Deus, mas para que a gente seja o motivo de Deus ser louvado. Consegue entender isso? Vou falar a diferença das duas coisas. Nós adorarmos e louvarmos a Deus é uma coisa, mas uma pessoa, um parente, um amigo do trabalho, olhar a sua atitude e louvar a Deus pela sua atitude é outra coisa. Entendeu? Nós não fomos chamados só para nós louvarmos a Deus, mas para que o mundo veja as nossas obras, veja as nossas ações e o mundo olhe para nós e louve a Deus por aquilo que nós somos. Entendeu? Você foi chamado para que as pessoas olhem para você e louvem a Deus pela obra de salvação em você. Então, esse é um dos motivos que nós fomos chamados. Tem mais outros. Olha comigo Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, olha. Assim, diz Paulo, já não são estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos. Concidadão é que mora na mesma cidade, tá? Concidadãos dos santos e vocês são famílias de Deus. Então, um dos nossos chamados é para que a gente pudesse ser família de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que quando a gente fala, nós somos família de Deus, nós temos uma tendência de, às vezes, não parar para meditar nessas coisas, né? Mas pensa comigo, você chama qualquer pessoa para sua casa? Ou considera qualquer pessoa a sua família? Você considera qualquer pessoa o seu amigo? Você chamaria qualquer pessoa para dormir na sua casa? Então, quando Deus fala assim, ó, vocês agora são família de Deus, isso significa que nós temos uma intimidade tal que a gente não precisa pedir, a gente pode entrar sem avisar na presença dele. Você entendeu? Não precisa avisar. A gente tem acesso livre. Por quê? Porque a gente é família. É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer assim, ó, achegai-vos com segurança ao trono da graça. Por que achegue-se com segurança?
Porque você não precisa ter medo, você não precisa avisar. Você é família, você é filho dele. Então você não precisa chegar com formalidade. Ó Deus soberano, grandioso, glorioso, poderoso, do céu, na terra, no ar e tal, que domina, que criou. Não, para com isso, filho. Chega nele e fala, pai, eu tô aqui. Eu sou seu filho, sou família tua, e eu quero colocar aquilo que está ansiando o meu coração, aquilo que está perturbando a minha mente hoje, aconteceu tal coisa no trabalho, aconteceu tal coisa no trânsito. É assim, para com isso. Eu vejo alguns irmãos assim que, meu Deus, parece que ele está falando com um juiz. Ó, excelentíssimo Senhor. Para com isso, isso é bobagem. Isso é família de Deus, irmão. Quem é família tem intimidade. Quem é família sabe que vai abrir o coração e o outro vai entender, porque é família, é íntimo, tá? E Deus nos fez família quando Ele nos adotou como filhos. Então nós somos chamados. E veja bem, Paulo mostra que essa é a esperança do nosso chamado. Você não é qualquer um, você foi chamado. Deus te escolheu para fazer parte da família dele. Tem noção do que é isso? Isso é muito poderoso. Fomos chamados para ser família de Deus. Mas também Paulo vai falar em em Efésios capítulo 2, versículo 15. Olha comigo. Efésios capítulo 2, versículo 15. Ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Então, Paulo vai dizer que Cristo, quando ele morreu na cruz, lembra, antes Deus era o Deus de Israel, sim ou não? Já ouviram várias vezes essa expressão na Bíblia, o Deus de Israel. Mas quando Jesus morre na cruz, ele não é somente o Deus de Israel, porque ele amou o mundo. Então ele é o Deus de todo aquele que crer no seu nome, tanto Israel como quem não é de Israel, no caso, nós. Tá? E Paulo está dizendo assim, que Deus pegou Israel, e esse povo que não fazia parte de Israel, que somos nós, e fez e juntou, fazendo paz, transformando todo esse povo em uma nova humanidade. Nós fazemos parte de uma nova humanidade. Talvez você olha tudo que está acontecendo aí. Você vê as pessoas em depressão porque elas tentaram ser famosas nas redes sociais e foram canceladas. Perdeu o Instagram, ela entra em depressão. Aí você vê a pessoa em depressão porque ela queria conquistar o carro dela de 150 mil e ela trabalhou e não conseguiu conquistar o carro dela de 150, 200 mil. Aí você vê a pessoa, de repente, ficar triste, esmurecida, porque ela falhou, ela pecou, ela caiu e ela traiu a sua esposa, ou traiu o seu marido e sua esposa que não conhece a palavra de Deus, não quis perdoar, não teve reconciliação e tinha filho pequeno, vai ter que pagar a pensão e acabou com a vida da pessoa. E você vê tudo isso que está acontecendo no mundo, isso não deveria fazer parte de nós. Porque isso é da velha humanidade. Nós somos uma nova humanidade. Essa nova humanidade vive diferente da velha humanidade. É por isso que Paulo usa sempre a linguagem de novo homem, velho homem. Lembra disso? Velho homem, novo homem, se revistam do novo homem. Ó, despojem-se do velho homem. Porque nós fazemos parte de uma nova humanidade. Nosso DNA, nossa característica, nossa forma de viver a vida mudou. Acabou. Você não fica preocupado se as pessoas vão te abraçar, vão te querer, não vão te querer. Filho, Deus já me quis. Você acha que eu estou preocupado com o que você pensa de mim? É verdade isso? Não, pelo amor de Deus. Eu já fui aceito. Eu já fui aceito. Paulo vai dizer assim que Jesus, através do seu sacrifício, nos colocou assentados nos lugares celestiais nele. Eu estou nos lugares celestiais. Você acha mesmo que eu vou estar preocupado se você vai aceitar o que eu vou pregar ou não? Você está de brincadeira. Em espírito, eu estou assentado no lugar celestial, filho. Eu não busco aceitação. Eu faço parte de uma nova humanidade. Se você faz parte, vem comigo. Se você não faz, sinto muito. Eu sou um novo homem, você é um novo homem, uma nova mulher. Nós somos uma nova humanidade. E o fato de nós sermos uma nova humanidade tem que mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Não tem como. Eu não consigo entender por que as pessoas têm as mesmas atitudes do mundo estando na igreja, sendo que ela deveria agir como uma nova humanidade. Ela deveria agir assim, mas elas não agem, porque eles não entenderam o que é ser uma nova humanidade. Não entenderam o que Paulo está orando. É por isso que Paulo está orando. Olha, mostre para eles, tire o véu, Espírito Santo, dá sabedoria.
revele o Pai de forma plena, para que eles tenham consciência do que e para que eles foram chamados, para ser uma nova humanidade. Só que não somente isso, fomos chamados também para ser um edifício vivo em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, a qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós somos chamados para ser edifício vivo. E aí, olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Pedro vai falar que nós somos como pedras vivas. O que é isso? Você não é um edifício, você é uma pedra. Você só é edifício se você está junto com as outras pedras. Deu para entender? Então, uma pessoa desigrejada não é edifício, ela é só uma pedra morta, chamuscada. Agora, uma pedra junto com outras pedras forma-se um edifício. E o fundamento, toda construção tem que ter uma base, um fundamento. O fundamento quem que é? É o ensino dos apóstolos. E quem sustenta todo esse edifício? Jesus. Ele é chamado de pedra angular. Nas construções romanas antigas, quando eles estavam encaixando os tijolos, eles colocavam no meio uma pedra que sustentava toda a estrutura daquele prédio. Era chamada de pedra angular. E Cristo é a nossa pedra angular. Nós somos pedras vivas. O fundamento é a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinaram. Mas é Jesus que sustenta todos nós. Qual é o grande problema que nós estamos tendo hoje? Por conta desse monte de denominação, as pessoas acham que cada denominação é um edifício. Está totalmente errado. Não existe 30 edifícios, 50 edifícios. O edifício assembleiano, o edifício batista, o edifício da congregação cristã, o edifício da presbiteriana. Não existe isso. Todos nós somos um edifício. Somente um. Quem não quer aceitar, então vai participar de outra construção, filho. Porque o edifício de Jesus é um só. E todos nós somos apenas pedras. Sua igreja é o quê? É um edifício? Não, é pedra. É um monte de pedra que tem que se juntar com as pedras da Batista, as pedras da Presbiteriana, as pedras da congregação cristã. Mas eu não gosto. O problema é seu. Se quiser fazer parte dessa grande obra, tem que se juntar também com essas pedras para que todos venham ser um só edifício em Cristo. Um só edifício, tá? Nós somos chamados para ser esse edifício. E isso é importante a gente saber por quê. Se a gente tem noção de que todos nós somos o edifício e cada cristão é uma pedra viva que é importante para esse edifício, vou te dar um exemplo. Essas paredes aqui é de tijolo, certo? Se arranca 10 tijolos aqui, vai ficar um buraco. As irmãs vão reclamar, que elas vão estar cultuando e vai estar passando vento aqui. Estão mentindo? Bem aqui na cabeça da irmã Fátima, aqui, As irmãs vão reclamar. Por quê? Porque está faltando tijolo. Então, todos nós vamos ver e falar, nossa, a igreja está feia. Por quê? Nossa, está faltando tijolo ali, tijolo aqui, tijolo aqui. E na dinâmica da igreja espiritual, pessoas, também é assim. Se uma pessoa sai da igreja, a gente precisa orar, precisa interceder, precisa fazer uma visita. A não ser que ela não queira mesmo, aí a gente não pode fazer nada. Mas o que der, o que tiver no nosso alcance, a gente tem que fazer, porque é uma pedra viva que está indo. E vai fazer falta para o edifício, que nós devemos nos esforçar para construir. Entendeu? Nós devemos. Nenhuma pedra é descartável. Todas as pedras são importantes para essa grande construção que nós estamos, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Só que, vamos lá. Nós somos chamados também para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que ele vai dizer. Para que pela igreja, preste bem a atenção nessa expressão. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então nós somos chamados também para revelar, manifestar. Para quem? Para o mundo e também para os demônios até. O que? A multiforme
sabedoria de Deus. O que é isso, Tarcísio? Multiforme sabedoria de Deus. Deus tem várias sabedorias, né? Vou te dar um exemplo. Quando você pega a biologia vai falar que o mundo veio de uma explosão, de um Big Bang, certo? Agora pensa comigo. Você pega uma coisa, você explode ela. E de algo que explodiu, passa milhares de anos e vai formar a vida daquilo que explodiu. Isso é sábio? Não, fala a verdade. Isso é inteligente? Agora, quando a gente vê todo mundo, o sol nasce na hora certa, a lua aparece na hora certa, há estações de anos, a planta cresce conforme você rega e tem a raio solar ultravioleta, conforme o solo bom. Tudo é muito bem organizado, sim ou não? Ora, se tudo é muito bem organizado, como algo tão organizado veio de uma catástrofe? Me explica isso. Não é sábio isso. Não é sábio. Agora, quando você fala assim, não, foi um Deus extremamente inteligente que planejou tudo isso que a gente vê. É por isso que existe a forma certa de plantar, a forma certa de colher, a forma certa da terra descansar, existe a hora certa do sol aparecer, do sol se pôr. Existe tudo de forma cronogramicamente pensada, arquitetada, de forma inteligente. Isso é sábio, sim ou não? Essa é uma das sabedorias de Deus, a sabedoria de criar, e de criar tudo de forma perfeita e organizada. Mas outra coisa, as pessoas falarem assim, olha, não tem problema abortar. Por que não tem problema abortar? Ah, porque não nasceu, só tem vida quando nasce. Filho, você já pegou estetoscópio que fala? Que dá para ouvir o coração? É estetoscópio? Pega um estetoscópio e pega na barriga, põe na barriga de uma mãe com 6, 7 meses. Você vai ouvir, não vai ouvir o barulhinho da criança se mexendo? E alguém que não tem vida se mexe, pelo amor de Deus? Não tem como, filho. A criança já está ali, já está formada. E, inclusive, a neurociência diz que os nossos neurônios e as nossas memórias, ela começa a ser construída desde a vida intrauterina. Desde quando está na barriga da mãe, a criança começa a acumular sensações, emoções e memórias. Então já há vida ali. Então, você falar assim, defender, ou as pessoas que estão no mundo defender que não tem problema abortar porque só há vida quando a pessoa nasce, isso é sábio? Claro que não! Mas olha o que a Bíblia diz no Salmo 139. Vai falar assim, que Deus, Ele teceu a gente quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe. A figura que o salmista usa é como se fosse uma mulher costurando, um tecelão costurando. Era Deus nos formando, já considerando a gente vivo, quando nós estávamos ainda na barriga da nossa mãe. Olha o que Davi vai falar no Salmo 51. Olha, o Senhor me via quando eu era uma criatura ainda informe. Era como se Davi estivesse falando assim, na nossa linguagem bem atual. Quando eu ainda estava no óvulo da minha mãe, se disseminando como espermatozoide, o Senhor já sabia quem eu era. Já me considerava como vivo. Isso é sábio. Isso é sabedoria. Certo, meus queridos? Então, essa sabedoria que eu estou falando é uma sabedoria que no mundo secular está sendo totalmente distorcida. Mas nós temos o conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos manifestar ao mundo essa sabedoria. Vou te dar um exemplo. Eu já dei bastante aula sobre racismo à luz da Bíblia, né? E sobre esses assuntos contemporâneos que eu estou tratando também, eu já dei bastante aula. Por quê? Porque quando você está lá no seu trabalho, na faculdade, com os amigos, com o familiar, e as pessoas tocam nesse assunto, eles vão falar segundo a sabedoria do mundo. E você tem que estar munido para revelar para eles a sabedoria de Deus. Um exemplo, estão falando sobre racismo, você fala, você sabia que o maior líder de Israel foi formado num país africano? Você já acabou. Qual país africano? Egito, filho. Quem foi formado lá? Moisés foi formado lá. Você sabia que o Salvador do mundo, o nosso Senhor, quando criança, se refugiou junto com seu pai em um país africano? Caramba, sério? É, sério. Então Deus ama a África, assim como ama o Ocidente, ama todas as culturas. Deus não tem distinção de pessoas e nem faz acepção. Pronto, você já
Com o assunto que você está falando, você já introduz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, manifesta a sabedoria de Deus e já evangeliza, já prega para eles e acabou. Você já vai ver a pessoa ali, se Deus quiser, ser salva no nome de Jesus. Essa é a nossa função, o nosso chamado, manifestar a multiforme sabedoria de Deus, certo? Só que nós somos chamados também para ser imagem e semelhança de Jesus. Olha aí, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Ó. Paulo vai falar que Jesus derramou os dons do Espírito sobre nós, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo, Paulo usa palavras muito difíceis, que Paulo era muito inteligente, tá, irmãos? Então, ele era muito intelectual e a pessoa que é muito inteligente, ele fala umas coisas assim que... Mas o resumo é, Paulo está dizendo assim, que a igreja deve ir pouco a pouco sendo crescida ou edificada até que ela venha a ser realmente a estatura, a imagem e semelhança de Jesus. Essa também é a esperança do nosso chamado, sermos igual a Jesus. E você sabia que a gente vai ser igual a Jesus literalmente? Inclusive em formas físicas. Olha o que o Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo de número 15. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Você sabe como é que vai ser o nosso corpo glorificado? Sabe? Não? Ninguém sabe? Não sabe, mas a Bíblia fala. Como que você não sabe? Uma coisa tão importante dessa. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Ó. Depois você lê na sua casa. Paulo vai falar assim, ó, assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, Paulo está falando de forma física, tá? Assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão. Qual é a imagem do primeiro Adão? Do Adão lá do Éden? Tinha orelha, boca, nariz, pele, olhos. E ele fala assim, assim também nós traremos a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo. Opa, calma aí, Paulo. É sério isso? É sério. E ele fala assim, ó, importa que assim como fomos iguais ao primeiro Adão, na nossa ressurreição seremos também iguais ao segundo Adão. Agora eu te pergunto, qual é a forma física de Jesus? Qual é? Apocalipse capítulo 1. Olha como que João descreve a forma física do Cristo glorificado. Os olhos dele eram como chama de fogo. Não era chama de fogo, mas o que João estava vendo nos olhos de Jesus era um elemento que não tinha na natureza na terra. Então ele usa o quê? Um comparativo. Os olhos dele é como chama de fogo. Os seus cabelos é como lã. Não era lã, mas João ele só enxergava aquilo porque ele não conhecia a forma realmente. Mas ele fala, os seus cabelos é como lã. Os seus pés é como um latão, bronze polido. A sua voz como voz de muitas águas. Olha a descrição física que João está dando de Jesus ressurreto. E Paulo vai dizer assim, então, nós vamos ter também um corpo igual. É isso, filho. Então, quando a gente fala de fé cristã, nós estamos falando nesse nível. Tá? É por isso que quando você conhece profundamente a fé cristã, as coisas que são superficiais, passageiras do mundo, elas vão cada vez diminuindo, até que você chega numa conclusão, você fala, meu Deus, eu sei, estou passando por uma situação difícil, é complicado, é triste, mas aqui não é um motivo de eu definhar, porque olha o que está me esperando, olha o contraponto que eu vou usufruir, que eu vou viver, e não por 100, 80, 40, 50, mas por toda a eternidade, é muito maior. Agora vocês entendem o porquê que Paulo fala assim, ó, as aflições deste mundo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que ele fala isso, porque é muito grande o que está para se revelar em nós, comparado, tá, ao que a gente vive no presente. Então nós somos chamados para sermos semelhante a Cristo Jesus. Anotaram aí? Anotaram? Tem que anotar, hein? Depois assiste a aula lá e anota, se você não anotou. Só que, veja bem, essa é a esperança do nosso chamado. Ó, vou falar de novo. Ser o louvor, motivo do louvor e glória de Deus, ser família de Deus, ser uma nova humanidade, ser edifício vivo, manifestar a multiforme sabedoria de Deus e sermos semelhantes a Jesus. Só que agora Paulo vai trazer o segundo ponto, ó, que é a gente saber
qual é a herança de Deus em nós. Olha o que diz aí, ainda no versículo de número 18, tá? Para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, preste bem atenção aqui, ó. Que nós temos uma herança em Deus, isso é fato, sim ou não? Você está ansioso para receber sua herança? Está ansioso? Você almeja isso? Você tem vontade que isso realmente se concretize? Por mim, poderia ser agora, tá? Só que Paulo vai dizer que não só a gente tem uma herança em Deus, mas Deus tem uma herança em nós. Como assim, Tarcísio? É isso mesmo. Nós somos também herança de Deus. Ou seja, na mesma proporção em que a gente deseja tomar posse da nossa herança que está em Deus, na glória, no céu, nas mansões celestiais, Deus também tem vontade de tomar posse da sua herança que somos nós. Jesus, quando voltar, ele não vai voltar porque simplesmente bateu o tempo cronológico do Pai. Não! Ele vai voltar porque ele quer voltar. Ele tem esperança, ele tem desejo de buscar a sua igreja. O desejo de Jesus de buscar a sua igreja é tão grande, irmãos, tão grande, que em Hebreus 12, 2, o autor dos Hebreus vai dizer assim, ó, que Jesus não levou em consideração o vexame e a vergonha da cruz. Por quê? Porque havia uma alegria para ele conquistar. Olha que coisa! E qual é a alegria que Jesus tinha para conquistar? Nos salvar. Ele se alegra em nos salvar. Isaías 53, 11, Isaías vai dizer assim, ó, ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Se alegrou. E deixa eu corrigir uma coisa que a gente cita e cita totalmente errado, né? A gente fala assim, aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente está alegre, como se fosse a nossa alegria. Não, filho. O texto diz que a alegria de Deus que é a nossa força. Por que a alegria de Deus que é a nossa força? Porque ele se alegra em nos salvar. Então, quando ele vê a gente manifestando a salvação, isso gera alegria nele, e como ele habita em nós, isso gera força em nós. Entendeu? Deus olha para nós e fala, esses são o povo que eu salvei. Vou me manifestar no meio deles, porque eu tenho a alegria de ver ele manifestar a minha salvação. E onde ele manifesta a salvação? Onde ele habita. E ele habita na onde? Filho, em nós. É por isso que quando Deus se alegra em nós, isso nos gera força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa é a herança que Deus tem com os santos. Qual? A igreja. Você é herança de Deus. Isso aqui é muito sério, porque se você sabe que e você tem convicção que você é herança de Deus, você não vai negociar você com ninguém. Você entende? Você não vai negociar você com uma relação sexual ilícita. Você não vai negociar você com um furto só para você ser beneficiado de alguma coisa. Você entende? Você pegaria 10 milhões de reais e você trocaria por uma Coca-Cola? Eu estou fazendo uma coisa bem escrachada mesmo. 10 milhões de reais por uma Coca, você trocaria? Sim ou não? Só se você for louco, mas nem louco faz isso. Agora, como que as pessoas trocam a herança celestial por um momento de prazer momentâneo? É a mesma loucura, você entende? Quando a gente pega e enxerga isso de forma racional, é a mesma loucura. Quando você pega e por causa de um momento de prazer momentâneo, você cede, é como se você estivesse pegando 10 milhões de reais e trocando por uma Coca. Você vai tomar a Coca, vai passar o efeito dela, acabou. A mesma coisa é o pecado, entendeu? Então, quando a gente tem noção do tamanho da herança que Deus tem em nós, nós somos a herança de Deus, a gente não vai se negociar. Não é negociar somente a sua fé, é se negociar você mesmo. Tem gente que se vende, filho. Se vende fácil. Infelizmente, é muito triste falar isso, né? No momento que a gente está tentando equalizar o papel da mulher e do homem, mas quantas mulheres se vendem para um casamento só porque o cara tem uma boa condição financeira? Elas estão negociando a sua dignidade, né? Assim como alguns homens também se vende a sua dignidade só porque a esposa é bonita, a mulher que ele vai casar é muito linda, muito bela. E aí ele vende a sua dignidade só por causa da beleza estética da pessoa. A pessoa, como pessoa mesmo, é um lixo, mas ela é bonita.
tem um corpão, é bonita e tal, tem olho claro, e aí o cara vende a sua dignidade por conta disso. Tem tantas pessoas negociando a sua dignidade por aí, mas quando a gente tem noção que nós somos herança de Deus, a gente fala, opa, calma aí, eu não vou negociar a herança de Deus com qualquer um. A herança de Deus é inegociável, aqui não tem negócio comigo não. Tá? Aqui eu estou reservado, separado. Então, vocês entendem o porquê é importante a gente entender a esperança do nosso chamado e que nós somos a herança de Deus. É muito importante. Só que Paulo vai falar assim que ele vai orar para que os irmãos venham conhecer também o tamanho do poder de Deus. Isso daqui também, preste bem atenção isso daqui, porque, meu irmão, se você ouvir isso daqui e não fizer nenhum efeito na sua vida, é algo muito triste. Olha o versículo 19, ó. Versículo 19 vai dizer assim, ó. A qual ele está orando para que eles possam conhecer a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, parece que Paulo está dificultando, né? Ele está usando um monte de palavra que é similar, ó. Ele está usando a palavra poder, a palavra eficácia. Só é eficaz algo que é feito com vigor, com poder. Ele está usando a palavra força, que é também sinônimo de poder. E depois ele vai usar a palavra poder pela segunda vez. Por que Paulo ele está fazendo isso? Ele está usando palavras sinônimas. E olha como ele também usa um exagero quando ele fala assim, ó, a suprema grandeza. Como é que está na sua Bíblia? Essa primeira parte. Hã? Excelente grandeza. Tem alguém que está diferente na sua Bíblia? Não? Está suprema grandeza também? Olha, veja bem, quando a gente fala de grandeza, já dá para entender que é algo grande, sim ou não? Só que Paulo está falando de algo que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele fala suprema grandeza. É como se ele estivesse falando assim, é como se ele estivesse falando assim, irmãos, deixa eu falar, vocês não têm noção do tamanho. Não dá para calcular. Não dá para pegar uma fita métrica, não dá para você calcular o tamanho da grandeza do poder de Deus. É por isso que não é só grandeza, é suprema grandeza. Aí para mostrar, para enfatizar o tão grande ele usa o poder, é eficaz, é força, é poder de novo. Ele está querendo enfatizar algo. Sabe quando alguém quer que você entenda uma coisa e ele fica repetindo? É o que Paulo está fazendo. Eu quero que vocês entendam o tamanho desse poder. E esse poder foi derramado na hora que Jesus nos salvou. Ele despejou todo esse poder para nos salvar. Olha que coisa tremenda. E deixa eu falar uma coisa para vocês, e aí também uma correção de visão de mundo, né? Ou visão do que é evangelho. Né? Geralmente as pessoas mais antigas são tanto saudosistas quando elas falam assim, ó, nossa, a gente não vê mais cura na igreja, não vê mais demônio se manifestar. Só que tem pessoas sendo salvas. E aí eu te pergunto, filho, onde está a realmente grandeza da manifestação do poder de Deus? Na salvação! Então pouco importa se tem demônio, se não tem demônio, filho. A manifestação da grandeza suprema do poder de Deus é na salvação. Então você não deveria se preocupar se as pessoas estão sendo curadas ou não, ou se as pessoas, se está tendo gente endemoniada ou não, mas se Deus está salvando, Ele está manifestando o seu poder plenamente dentro da igreja. Agora, o que não pode é ficar a igreja, passar um ano e não batizar ninguém. Então, aí a gente está tendo um problema, né, de manifestação do poder de Deus. Mas se a igreja está discipulando, está batizando, está formando pessoas, então o poder de Deus está se manifestando no meio da igreja, independente se houve cura ou se houve manifestação, libertação de demônios ou não. Amém? E agora Paulo ele vai ilustrar, porque ele não basta só mostrar com as palavras que é tão grande, agora ele vai ilustrar. Olha como ele vai ilustrar no versículo 20, ó. Ele vai falar que esse poder que foi derramado em nós para nos salvar, ó, esse mesmo poder, a qual exerceu ele em Cristo, versículo 20, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro, o qual pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Preste bem atenção nisso.
Paulo vai ilustrar. Vocês querem conhecer o tamanho do poder de Deus que foi derramado sobre vocês? Então, ele vai falar, esse mesmo poder que Deus derramou para salvar vocês foi o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dos mortos. É o mesmo poder. Só que ainda mais, esse mesmo poder que Deus usou para salvar vocês, ressuscitou Jesus dos mortos, fez Jesus subir até o céu, se assentou à direita de Deus Pai e também subjugou demônios, reis, ídolos, todos eles ele colocou debaixo dos seus pés. Então esse mesmo poder que Deus derramou para nos salvar, Deus derramou para ressuscitar Jesus, exaltar Jesus até o trono no céu e dar para Jesus poder e autoridade para tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o tamanho do poder de Deus para nos salvar. Isso é maravilhoso, porque o que Paulo está mostrando é que Deus não economizou em poder para nos salvar. Entende? Deus não economizou poder para nos salvar. Ele derramou tudo. É por isso que quando aquela mulher ela derrama o nardo sobre Jesus, o que ela está derramando sobre Jesus? Tudo. É por isso que Jesus elogia ela, porque ela estava dando tudo. É por isso que a viúva, quando coloca o pouco que ela tinha no gasofilaço, Jesus elogia, porque ela deu tudo. Por que Jesus elogia essas pessoas que deram tudo? Porque Ele deu tudo. Deus deu tudo para nós, derramou todo o seu poder para nos salvar, que foi o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar o seu Filho. Então, se Deus entregou tudo, nós não podemos entregar menos para Deus, devemos entregar também para Ele por completo, todo o nosso ser e a nossa existência a Ele. Amém? Esse é o tamanho do poder de Deus. É grande ou não é? Tremendo, né? E Paulo está orando dizendo assim, dê sabedoria, Espírito Santo, para que eles entendam. Tira o véu deles, para que eles possam enxergar o tamanho desse poder. Para que o Pai venha se revelar a eles, eles venham ter o pleno conhecimento do Pai, e eles venham entender o tamanho desse poder. E ora, irmãos, quando Paulo está escrevendo essa carta para os Efésios, tinha 2 símbolos de poder na cidade de Éfeso. O primeiro símbolo de poder era o templo da deusa Diana, ou deusa Diana não, da deusa Artemis. O templo da deusa Artemis era algo grandioso, glorioso. Para vocês terem uma noção, o templo de Salomão, apesar que esse templo aqui da Celso Garcia é um exagero, né? Porque o verdadeiro templo de Salomão mesmo era menor do que a nossa igreja, sabia disso? O templo de Salomão era menor que a nossa igreja. Vinha mais ou menos um pouco mais para trás da galeria até o final aqui. Ele era alto, como nossa igreja também é alta, mas ele era pequeno, ele não era tão grande assim, tá? O templo de Salomão não era tão grande. Perto de outros templos que existiam no mundo antigo, ele era pequeno, tá? Não é igual esse templo da Celso Garcia. Isso daqui o cara quis ostentar, tá? O de Macedo quis ostentar. O templo de Salomão era relativamente pequeno, tá? E não tinha muita coisa no templo de Salomão. Era 3 separações. Era o átrio, né? Tinha o lugar santo, onde tinha 3 objetos, que era o pão da preposição, o candelabro e o altar do incenso. E tinha a Arca da Aliança no Santos dos Santos. Então, era 3 ambientes pequenos, simples, lógico, revestidos de ouro e tal, tecido, mas era, teoricamente, se a gente for comparar com algumas obras que tem na Antiguidade, o Templo de Salomão era pequeno. Só que, entenda uma coisa, quando Jesus, ele manifesta o seu poder, quando Jesus ele manifesta a sua glória, a Bíblia vai nos mostrar que ele entra não no templo de Salomão, ele entra no templo celestial, no tabernáculo do céu, o autor dos Hebreus vai dizer. E lá ele oferece o sacrifício pelos nossos pecados. Então é muito maior, porque o judeu, quando ele viu o templo de Salomão, ele olhava e falava assim, meu Deus, olha que glória, olha o tamanho disso daqui. Depois o templo de Salomão foi destruído, foi construído um novo templo, que era o templo de Zorobabel, que no templo de Jesus foi reformado por Herodes. E lá naquele templo tinha a Porta Formosa. Quem se lembra da Porta Formosa? Por que era chamada de Porta Formosa? Porque ela era revestida com um bronze que vinha lá da cidade de Corinto. Esse bronze brilhava mais do que ouro. A porta era virada para o nascer do sol. Quando nascia o sol, batia na porta, brilhava. Aí, olha que coisa.
os judeus falavam que aquela porta era a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Aí vem Pedro e João, diante da porta, diante do templo, onde eles achavam que aquilo era a glória de Deus, e Pedro olha para o coxo e fala assim, olhe para nós, fica-se os olhos em nós. Como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, a glória de Deus não está no templo, não está na porta, porque Jesus nem entrou nesse templo para oferecer sacrifício, ele entrou no templo celestial para fazer um templo maior, que somos nós. A glória de Deus está em nós, então fixa os olhos em nós. E aí Pedro dá aquela palavra, né? Em nome de Jesus, não tem ouro nem prata, mas levanta e anda. Você entende o tamanho do poder de Deus para fazer de nós um edifício, um templo maior do que o templo de Salomão, maior do que o templo na época de Jesus, que eles consideram glorioso? Esse é o tamanho do poder de Deus. E o templo da deusa Diana era um templo glorioso naquela época, tá? Era muito glorioso. Porém, quando Paulo fala assim, ó, que Jesus agora está sobre todos os poderes e domínios, isso inclui também os ídolos da época. Só que tinha mais. Na época que Paulo está escrevendo, eles adoravam o imperador César, que era o monarca, o político da época. Só que Paulo vai dizer, Jesus, quando foi exaltado pelo poder de Deus, foi o mesmo poder que operou na salvação de vocês, foi dado para ele domínio, autoridade, poder também sobre César. Ou seja, Jesus está sobre as outras religiões, que é o templo da deusa Diana, e Jesus também está sobre todos os poderes políticos. Ele é a autoridade máxima, e ele colocou todos debaixo dos seus pés. E aí é que está a incoerência, né? Porque hoje nós vemos uma guerra entre cristãos, e alguns nem estão se falando, por causa de poder político. Só que calma aí, filho. Jesus está muito acima. O poder que foi derramado sobre ele está muito acima de todo poder político. Muito maior, muito mais glorioso. Você não precisa brigar pelo cara de vermelho ou pelo cara de azul. Não precisa brigar por causa disso, não. Tenha consciência na hora de votar. Analise as escrituras, analise o candidato, veja o mais coerente e vote. Mas não precisa brigar por causa disso. Porque você serve a um outro rei. Você é uma nova humanidade. Você não é daqui, você é peregrino. Então, por mais que o candidato A ou B venha se eleger, por mais que você tenha feito um voto consciente, mas isso não deve te fazer perder a comunhão com o seu irmão, porque o Deus que você serve está acima de todo esse poder e de toda essa autoridade que é transitória. Alguns dele até morrem antes de terminar o mandato, inclusive, tá? Mas o nosso Cristo está no trono eternamente. Só que olha o que Paulo vai dizer, ó, que esse poder Deus manifestou na igreja. E como manifestou na igreja? Veja bem, ó, Jesus tem poder sobre todas as religiões e Jesus tem poder sobre todos os poderes políticos. Só que quem é o seu corpo? A igreja! Portanto, a igreja também é participante desse domínio, dessa autoridade que Jesus tem sobre todas as religiões e sobre todo o poder político. Olha, veja comigo, olha que loucura, ó. A igreja está acima, só que a igreja acha que precisa ficar na dependência do poder político. Que loucura! Paulo está falando, não. Jesus está sobre todo o poder, está sobre César, foi o maior imperador que houve no mundo, César Augusto. Jesus está sobre o poder de César. O poder de César não é nada perto do poder dele. Só que a igreja está fazendo o movimento ao contrário. As igrejas, algumas, né? Não todas. Está fazendo movimento ao contrário. Que é o quê? O movimento de ficar abaixo do poder político. Entendeu? Então, elas ficam até com medo. Ai, o fulano de tal vai se eleger. O que vai ser de nós? Para com isso! Que loucura é essa, filho? Não existe. Mas glória a Deus que nós estamos numa igreja que é saudável nesse sentido, né? Inclusive, teve uma pessoa que pregou aqui que foi muito mal na colocação dela, né? Que falou que Deus tinha revelado para ele igrejas que fazia do altares, palanque, tal. Aí eu estava ouvindo a mensagem e falei, não, mas ele está falando no lugar errado. Porque aqui mesmo, na Deming mesmo, isso não acontece não, amigão. Você orou bem errado, viu, filho? Não sei não se você orou, acho que você meteu foi o louco aí. Lembra que eu falei? Você pode errar, só não pode no púlpito. Mas foi o que ele fez, né? Errou no púlpito.
Mas glória a Deus que nós temos aí essa direção de Deus, de que a igreja é soberana sobre todos os poderes, junto com Cristo, tá? Mas Jesus derramou esse poder e Paulo vai concluir dizendo assim que agora, para aquela que é o seu corpo, a igreja, Jesus manifesta a sua plenitude e ele enche todas as coisas, tá? E essa linguagem que Paulo usa de Cristo encher a igreja é uma linguagem referente aos dons do Espírito, tá? Se você ler Efésios, quem pode ler aí? Efésios capítulo 4, versículo de número 10. E a gente vai concluir aqui já nesse tópico. É o Efésios 4, 10? Ah, é que o seu está cumprir, né? A sua tradução. Quem está aí encheu? A sua está encheu? Pode ler. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher todas as coisas, tá? Algumas traduções acabam mudando, mas a palavra mais próxima do original grego é realmente esse sentido de encher, porque ele está falando de plenitude. Plenitude é algo que é pleno, que preenche tudo, entendeu? Que é total. Então, Jesus, ele derrama a sua plenitude na igreja, ele enche a igreja. E como ele enche a igreja? Como? Os dons do Espírito, meus queridos. Os dons do Espírito não é somente para Jesus se manifestar na igreja e gerar edificação, mas também para que ele venha encher todas as coisas. Essas todas as coisas significa que Jesus quer usar os dons do Espírito para revelar a sua glória para o mundo. É por isso que a gente tem... eu fico muito triste quando a gente vê aqueles irmãos que são chamados cessacionistas. O que é isso? São irmãos que não creem nos dons dos Espíritos, nos dons do Espírito Santo. Acha que não é atual o dom do Espírito. Acha que os dons que Deus derramou através do Espírito Santo ficou só com aquela geração de Atos dos apóstolos, na geração apostólica, e não trouxe, não é contemporâneo para com a igreja. Isso é um problema. Problema porque, primeiro, porque a Bíblia não fala nada disso. Não tem nenhum versículo da Bíblia que defende realmente essa tese. Segundo, é um problema muito sério, porque Paulo sempre trata os dons do Espírito para edificar a igreja, preparando a igreja para ser a figura de Cristo, para ser a imagem e semelhança de Cristo. E também para manifestar a glória de Cristo para o mundo. Se não tem os dons do Espírito, você não tem uma edificação completa. E como é que Jesus vai vir buscar uma noiva que não está preparada, que não está edificada, que não está sendo transformada dia após dia? E se não tem os dons do Espírito, fica muito difícil da igreja manifestar a sua glória para o mundo. Como que a igreja vai manifestar a glória de Cristo para o mundo? Fazendo assistência social? Ajudando um morador de rua? Desculpa, mas os espíritas fazem mais do que nós. Isso. Então eles estão manifestando mais do que a gente. Você entendeu? A Igreja Católica faz muito mais do que a gente, evangélico. Então eles estão manifestando mais a glória de Cristo do que nós. Você entende a incoerência? Porque se você tira os dons do Espírito, como é que Cristo, através da igreja, enche o mundo? Com obra social? Com obra intelectual? Não, tem filósofo melhor do que filósofo cristão. Tem político melhor do que político cristão. Você entende? E aí a gente vai começar a brigar com pessoas na área da racionalidade. Mas quando se trata dos dons do Espírito Santo, tá? Aí é só a igreja que tem. E é só através dos dons que Cristo manifesta a sua glória para o mundo. É por isso que os dons é para manifestar aqui, nos edificar, nos transformar em mais semelhança de Jesus, mas para mostrar a glória de Cristo também para o mundo. Eu já vi vários testemunhos de pessoas de alta sociedade, foram em igrejas de periferia, doente, enfermo, talvez com um laudo médico, desenganada. Quando chegaram numa igreja de periferia, disfarçado, porque não queria mostrar que era rico e poderoso, não queria mostrar que o plano de saúde não deu certo. Aí quando sentou no banco da igreja, veio um irmão que não ganha nem 1% do que ela ganha por mês, colocou as mãos sobre a cabeça dela e profetizou a cura, e ela saiu dali curada. Como que aquela pessoa ia conhecer o poder e a glória de Deus se não fosse o dom do Espírito na vida desse irmão? Entendeu? Então, Cristo enche a igreja para a igreja manifestar a glória de Cristo
para o mundo com os dons do Espírito. Então essa é a oração de Paulo. Que oração, né? Que oração. Que oração complexa. Mas por que Paulo tinha essa oração tão complexa? Porque Paulo conhecia profundamente Deus e a sua palavra, os seus propósitos, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem é isso daqui, ó. Esperança do chamado, nós somos herança de Deus e o tamanho do poder que Deus manifestou sobre a nossa vida. Se você sair daqui com essa convicção, você vai ver que a vida cristã vai ser um pouquinho mais fluida na sua caminhada da fé, tá? Tem alguma dúvida? Dúvidas, sugestões, críticas? Nenhuma? Ou vocês entenderam tudo? É porque, lógico, né? As traduções, a que vocês estão usando é a ARC, né? Eu particularmente não gosto da Almeida Revista Corrigida, por quê? Porque é uma linguagem muito arcaica, né? E aí ela acaba traduzindo algumas palavras que não chega no sentido que o texto mesmo, né, no grego, realmente quer transmitir. Então, cumprir todas as coisas é como se fosse também uma forma de plenitude, né? Cumpriu, ó, chegou no... Mas cumprir parece uma coisa relacionada ao tempo, sim ou não? Quando fala de cumprimento, está falando de uma coisa relacionada ao tempo. Mas ali está falando que cumpriu todas as coisas no sentido de encher todas as coisas. Logo depois ele vai falar dos dons de evangelista, pastor, mestre. Então não está falando de tempo, ele está falando de dons espirituais, certo? Então a melhor expressão seria realmente encher, tá? Mas é isso. Na semana que vem nós vamos tratar do capítulo 2, tá? Do versículo 1, se não me engano, ao versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 1 ao versículo número 10, que é um texto muito conhecido, porém também mal explicado, né? Muito mal explicado. Tem vários textos da Bíblia que o povo conhece de falar, né? Mas de entender mesmo é muito pouco, tá? Essa parte da carta de Paulo que nós trabalhamos, o capítulo 1, é a parte mais complexa, tá? Lembra que eu falei que Paulo, ele no primeiro capítulo, ele dá uma teologia tremenda, densa, complexa. Ele fala com linguagem complexa, usa palavras complexas. Paulo, ele, ó, tudo isso daqui, ó, tá em um versículo só, chamado, herança. Então imagine, ele entrega muita coisa em um espaço muito curto, né? Então fica até difícil de você assimilar. Para quem quer, por isso que eu falo, a Bíblia não dá para você ler assim, ó, vou ler 10 capítulos, você não vai entender nada, filho. Não vai entender nada. Porque tem coisa que Paulo fala ali, um versículo você vai ficar ali algumas horas ou alguns dias meditando e se aprofundando. Tá? Então Paulo entrega muito. E depois ele vem discorrendo o que ele falou no capítulo 1 de forma prática na vida da igreja. Lembra que eu falei? Uma boa prática de vida cristã vem de uma teologia densa, uma teologia profunda. Tá? Eu dei até o exemplo, vou dar o exemplo de novo para a gente encerrar. O que é tema de campanha, né? Todo mundo agora virou moda, né? Colocar esse texto como tema de campanha, né? Que é Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Como que Paulo está exigindo? Porque quando Paulo fala assim, ó, não se conforme com o mundo, mas transforme, ele já está pressupondo que quem está ouvindo tem uma mente transformada, sim ou não? Ele já está pressupondo. Mas por que ele sabe que essa pessoa tem uma mente transformada? Porque essa pessoa ouviu e leu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Romanos, que é uma teologia profunda. Então Paulo está mostrando, para você ter uma vida transformada e transformar o mundo, tem que ter um conhecimento profundo de Deus. Esse conhecimento foi tão profundo que Paulo entregou lá em Romanos, que antes dele exigir que eles tenham uma mente transformada, ele entra em êxtase de alegria. No final do capítulo 11, Paulo vai dizer assim, ó, com profundidade da riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quem sondou a mente do Senhor para que possa lhe dar conselho? E ele conclui dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é uma expressão de alegria, de êxtase. É como se ele tivesse entregado tanto conteúdo, tanta teologia, tanto conhecimento de Deus profundo, que ele faz até um louvor no final, de tão alegre que ele está.
Aí depois ele volta e fala assim, então, agora que vocês entenderam profundamente quem é Deus, o que é a salvação, estão com a mente transformada, não se conforme com o mundo, transforme pela renovação do seu entendimento. Então, vida prática só vem com um bom conhecimento da Sagrada Escritura. Amém? Esse é o nosso desafio. Vamos colocar de pé? Na semana que vem, meus irmãos,